Aguardar um pouquinho vocês entrarem. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Entrei um pouquinho atrasada, tava aqui correndo, acabei de chegar das compras, né? Fui fazer compras, acabei não, né? Cheguei aqui, era 7 horas, mas aquela correria, né? De botar criança pra dormir, dar banho, dar comida, tava aqui correndo e acabei perdendo o horário. Parece que eles adivinham o dia que tem live, aí eles demoram mais a dormir. Hoje o Samuel nem dormiu. Então tá ali com o pai dele, brincando pra ver se ele resolve dormir. Porque, né? Fazer o quê? Enfim, bom, tem bastante gente aí na nossa live, então vamos começar. Bom, sejam bem-vindos, estou eu aqui de novo, né? Passei umas semanas aí sumida, desaparecida, mas foram várias coisas que foram acontecendo assim, uma atrás da outra. Eu saí, fui pra roça, fiquei sem internet, voltei, as crianças adoeceram, fiquei aí uma semana com uns 2 doentes, né, de quarentena, sem nem poder sair, então assim, foram semanas aí corridas, mas aproveitei o tempo em casa pra produzir algumas coisas aí, né, não sei se vocês viram, hoje eu disponibilizei para vocês lá na minha página pessoal, no meu perfil pessoal, um guia sobre como fazer uma horta, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vai lá e baixa o seu, é gratuito, tá? Então, facinho, tá facinho lá. Bom, então vamos começar. Bom, essa semana no meu perfil eu disponibilizei para vocês a palestra que eu dei no lançamento do livro Educação no Lar. Quando eu dei a palestra, né, o tema da minha palestra foi Educando Filhos para Deus, aceitando o desafio. E aí, qual foi o meu propósito, né, quando eu dei essa palestra? O meu propósito foi justamente trazer às mães, aos pais que estavam ali presentes, o tamanho e o peso da responsabilidade, né? E trazer de quem era, né, essa responsabilidade, sobre quais ombros estava está, né, essa responsabilidade de criar os seus filhos para Deus. E aí, ao longo ali, né, da palestra, eu falei aos pais, né, falei às pessoas que estavam ali, que a responsabilidade de criar os nossos filhos para Deus está sobre os ombros dos pais. Deus claramente nas escrituras, em vários momentos, ele coloca isso, que nós pais somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Não são os professores, não são os avós, não são as pessoas da igreja, não é o pastor, enfim, não é qualquer outra pessoa, senão você, papai e mamãe, que é responsável por essa educação, por fornecer essa educação ao seu filho. E quando eu falo de educação, eu não estou falando simplesmente de educação, aquilo que a gente chama de educação formal, mas eu tô falando da educação como todo, tá? Principalmente a educação do caráter da criança. Então, essa tarefa está sobre os ombros da mãe e do pai. E aí, quando a gente se depara, né? Quando a gente se depara com essa realidade, trazendo um pouquinho mais, Charlotte, ela fala que a educação está principalmente sobre os ombros da mãe. Por quê? Porque o pai é quem sai para trabalhar, né? E principalmente na época dela, ela 1800, enfim, algumas mulheres trabalhavam, mas não todas, né? Enfim. Então, assim, principalmente os pais saem para trabalhar, eles passam o dia fora. E quem passa o dia inteiro com a criança é a mãe. Né? Você que tá ali com seu filho o tempo todo, educando ele e explicando para ele sobre a vida. Então, principalmente sobre os ombros das mães está a educação da criança. E aí, quando nós mães nos deparamos diante dessa verdade, que a educação dos nossos filhos está nas nossas mãos, o tamanho da tarefa que está nas nossas mãos, nós não estamos cuidando simplesmente de uma flor, cuidando de um animal, mas nós estamos educando um ser humano, né, que refletirá tudo que ela aprenderá aí durante a sua vida adulta, né, que isso florescerá na sua vida adulta. Nós engolimos seco, né, o tamanho da responsabilidade, e não somente isso, quando nós entendemos que Deus nos cobrará.
que Deus cobrará de nós aquilo que nós fizermos com os nossos filhos. E aí a gente olha, se depara diante de todo esse desafio e engole seco, né? O chão se abre diante de nós. E agora o que eu faço? Para onde vou? Né? O que eu vou fazer com os meus filhos? Eu tenho aqui um filho de 1 ano, 2, 3. O que eu vou fazer com essa criança? Como eu vou guiar o meu filho, trabalhar ele, de forma que, quando ele crescer, ele vai chegar àquilo que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito. Como eu vou educar o meu filho para que, quando ele chegar à fase adulta, ele seja uma criança que esteja tenha uma capacidade de viver plenamente, né, em todos os aspectos da vida. Então, a gente se depara com esse desafio e aí abre o chão. E aí, geralmente, as nossas reações são as seguintes. A gente pode reagir, né? A gente passa, então, a reagir conforme as demandas da vida. Então, a gente simplesmente resolve inventar um método próprio, né, de educação aí, e vai reagindo às demandas da vida. Então, de acordo com o que a vida demanda, a vida ali doméstica, né, a vida do lar, demanda da gente, a criança demanda da gente, a gente vai respondendo a isso. A encantadora de bebês, ela chama isso de paternidade acidental. Né, no livro dela, ela fala sobre paternidade acidental e que essa paternidade acidental é justamente isso, é o resultado de simplesmente responder às demandas. E aí a gente cai em problemas, como crianças que não conseguem dormir direito, crianças que não se alimentam direito, crianças que têm algum tipo de problema de hiperatividade, ou então crianças muito quietas, enfim. Vários problemas são gerados por essa paternidade aí acidental, porque a gente simplesmente vai respondendo e dando tudo aquilo, né, que a criança precisa ali, sem ter um parâmetro, sem ter uma regra, sem ter algo para nos guiar. E aí, às vezes, a gente sai catando, né, um pouquinho de cada filosofia e sai sem rumo, aplicando um pouquinho de cada coisa. E aí vocês parem para pensar, principalmente hoje, a gente tendo acesso a tanta informação, né? Tendo o Instagram aqui ao alcance das mãos, com tanta gente falando tanta coisa, às vezes a gente se perde, né? Muita gente acha que isso é um benefício, mas às vezes isso é um mal. Então a gente acaba se perdendo com tanta informação diante da mão. Aí a gente vai lá, vai no perfil de um, aí o fulano fala que eu tenho que fazer assim. Aí eu vou lá, vou no perfil do outro, aí o ciclano fala que eu tenho que fazer assado. E aí a gente vai vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e vai formando aquele Frankenstein na educação do nosso filho, sem saber aonde a gente vai chegar, né? Eu gosto muito de uma ilustração que eu li em um texto, eu acho que foi do Simple Charlotte Mason, que ela faz que, quando a gente pensa em educação, eu acho que é a própria Charlotte, no livro dela, quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar que a gente está trilhando um caminho. Então, quando você vai para algum lugar, você vai lá no Google, né, no Google Maps, e digita o seu destino. Ah, eu quero ir para tal cidade. E aí ele vai traçar uma rota que você precisa seguir. Quando a gente vai simplesmente respondendo a demanda e seguindo respondendo as demandas, é como se a gente tivesse pegando vários atalhos ali, querendo entrar. Ah, tô andando aqui na rota que o Google mandou, mas e se eu entrar aqui nessa via, né? Aí você vai lá e vê que essa via não vai dar em lugar nenhum. E aí, às vezes, você tem que fazer um grande caminho para poder voltar à rota principal. Ou então você vai dar numa rua sem saída. E aí você tem que voltar tudo de novo para seguir novamente a rota principal. Então, quando a gente não tem um método de educação, como a gente não tem algo para nos guiar dentro da educação dos nossos filhos, é isso que nós fazemos. Nós vamos pegando vários atalhos, montando um Frankenstein, né? E sem saber para onde ir, e às vezes fazendo um caminho muito maior, ou às vezes nem chegando ao objetivo que a gente deseja para a educação deles. Então, por isso que é importante a gente ter ciência que a gente precisa de um método de educação. A segunda coisa que a gente faz quando a gente se depara diante desse grande desafio é seguir aquilo que os nossos pais fizeram, né? Isso é muito comum, a gente sempre reproduz, mesmo não querendo, a gente acaba reproduzindo aquilo que a nossa mãe, que o nosso pai, a maneira como nós fomos educados, né, aí pelos nossos pais. Muitas vezes, assim, eu escuto tanto da minha sogra quanto da minha mãe falar assim, mas na minha época, quando eu eduquei você, eu não tinha tudo isso, eu não precisava desse negócio todo, né? Elas vêm eu lendo o livro da Charlotte, falando, comentando sobre isso. Não tinha tudo isso, eu eduquei você do meu jeito e deu certo, né? Mas nós precisamos pensar se o que nós queremos é simplesmente uma educação que dê certo. Que você fala assim, deu certo.
né? Quando eu olho para trás, hoje, aqui, né, na vida adulta, eu vejo que se minha mãe tivesse seguido, por exemplo, um caminho de disciplina que a Charlotte recomenda, né, hoje eu não teria alguns problemas de caráter que eu tenho. Eu não teria que lidar com algumas situações e ter dificuldades com algumas situações que eu tenho agora, né? Então, o que eu quero para os meus filhos? Qual é o meu propósito, né? Qual é o seu propósito, Mariane? Eu quero que eles saibam viver plenamente, que eles possam viver plenamente e com liberdade, né? Tanto física, mentalmente e espiritualmente. Que eles não tenham as mesmas dificuldades que eu tenho, no sentido de ter que lutar com coisas tão pequenas, e terem uma vida plena, poderem lutar contra aquilo que é maior, viver para o reino de Deus de uma maneira muito maior, sem lutar contra pecados que para mim são gigantes, mas que para eles podem não ser. Então, quando a gente fala de educação, né, a gente precisa também ter isso em mente, que a gente precisa ter o objetivo de dar aos nossos filhos a oportunidade de viver uma vida plena, de viver uma vida de liberdade, de chegar ao que a Bíblia chama de a estatura do varão perfeito, e não simplesmente de dar certo no final. E aí, por último, né, o terceiro passo que nós podemos dar quando nós nos deparamos diante desse grande desafio é buscar um método de educação que vai nos ajudar a traçar a nossa rota aí e fazer um caminho mais tranquilo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E aí, pra gente ter um método, então, nós precisamos primeiro, né, entender o nosso papel como mãe, né? De que forma eu, mãe, preciso me portar diante do meu filho. Né, de que forma eu, mãe, preciso lidar com as coisas, as circunstâncias que o dia a dia coloca diante de mim. E o método vai me ajudar nisso, né? O método que eu escolhi foi o método da Charlotte. E aí eu vou trazer para vocês aqui hoje, né? O meu objetivo é trazer para vocês hoje algumas coisas que têm me guiado aqui em casa. Meus filhos, 2, estão na idade pré-escolar, né? Então eu quero trazer para vocês algumas coisas que têm me guiado aqui na educação deles, na forma de educá-los, de como eu me conduzo durante os dias aqui com eles. Então, o primeiro passo é entender o nosso papel como mãe, né? Eu preciso entender primeiro que eu, como mãe, estou aqui para servir e não para ser servida, né? Eu vejo muitas mães esperando alguma retribuição de todo o seu trabalho árduo por parte dos seus filhos. Eles são crianças, eles não retribuirão para você agora. Do marido, né? Ou de qualquer outra pessoa, dos familiares, do mundo, enfim, né? Então, nós, mães, precisamos estar realmente com o coração disposto a oferecer um serviço abnegado, sem esperar nada em troca. Levantar todos os dias da cama, sem precisar reclamar, falando assim, nossa, como eu queria estar dormindo mais. Não, nós precisamos nos levantar todos os dias da cama, porque esse é o nosso trabalho. Nós precisamos servir aos nossos filhos, nós precisamos levantar da cama porque eles precisam de nós, independente daquilo que eles tenham a retribuir ou a nos oferecer, independente daquilo que nós mesmos queremos, independente daquilo que nós precisamos, né? Então, o primeiro passo para você encarar, né, um método de educação e entender o seu papel como mãe é entender que o seu trabalho é um trabalho abnegado, é servir sem esperar nada em troca, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, também em muita gente, eu fico olhando aí, né, muita gente falando da tal da maternidade real, a maternidade real. E aí eu vejo mães postando fotos delas cansadas, tristes, né, sobrecarregadas, esperando que as pessoas e que o mundo tenham pena dela. Poxa, olha só como ela se esforça, olha só que vida triste essa vida de mãe. Essa é a vida de mãe real, não é aquela de conto de fadas. Olha, gente, isso pra mim é terrível. Terrível. A vida de mãe é sim uma vida feliz. Não é porque é um serviço abnegado que significa que nós iremos sofrer ao prestar esse serviço. Nós devemos estar alegres no trabalho que o próprio Deus entregou a nós. Porque Ele não só entregou esse trabalho, Ele nos capacita para cumpri-lo, né? Então nós precisamos estar felizes com o trabalho que nós fazemos todos os dias. Felizes em servir aos nossos filhos, em servir ao nosso marido, em servir a Deus principalmente. Então que vocês venham exercer
ser realmente essa maternidade feliz, uma maternidade de serviço voltada aos seus filhos sem esperar nada em troca. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos então para aquilo que são, né, os princípios da educação. E aí a Charlotte vai trazer alguns princípios para nós. A Charlotte, ela diz o quê? Que educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Vocês já ouviram falar isso por todos os cantos aí, por todos os lados. Só que isso é tão profundo e isso tem a capacidade de guiar a nossa forma de viver de uma maneira tão fantástica que se eu passar uma semana aqui com vocês falando sobre atmosfera, disciplina e vida, não será suficiente para vocês conseguirem entender a completude de tudo que Charlotte fala dentro desses 3 pontos. Tá? A filosofia da Charlotte gira em torno disso. Então, antes de eu falar então sobre esses 3 pontos, eu vou falar para vocês sobre um ponto antes, um princípio antes da Charlotte, que é o seu primeiro princípio, que nós precisamos considerar quando a gente fala da educação dos nossos filhos. Tá? Então vamos lá, pra gente entender direito a atmosfera, disciplina e vida. Então, o primeiro princípio da Charlotte é que crianças são pessoas. Nós precisamos entender isso, que as crianças são pessoas. Poxa, Mariane, mas eu já sei, meu filho é uma pessoa, ele é um ser humano. Não, muitas vezes nós não sabemos disso, nós não consideramos as crianças pessoas, mas nós consideramos elas como páginas em branco, que nasceram ali sem nada, né? Barro puro, que nós precisamos preencher e moldar, nós precisamos ensinar tudo para a criança, tudo. Mas Charlotte nos diz o seguinte, a criança, Deus faz a criança já com as capacidades que são necessárias para crescer e para virar um adulto, né? Com todas as capacidades que vão levá-la, né, a entender o mundo que a cerca. Então, por exemplo, uma criança, ela não precisa que você, vamos dizer assim, a ensine a falar, né? Você tá falando ali com ela o tempo todo, dialogando com ela, né? Tá ali durante o dia, durante a vida, e ela vai aprender isso, vamos dizer assim, sozinha. Por que sozinha? Porque ela tem já em si, ela já nasceu com as capacidades que são necessárias para aprender a falar, né? Então ela vai ter a capacidade, né, de falar, ela vai ter a capacidade cognitiva no cérebro dela, de entender as palavras, de entender que você tá falando, de tentar balbuciar aquilo ali. Tudo isso já nasce com a criança. Você não precisa ensinar ela a pronunciar a palavra, né, com a boca, assim, como ela vai usar a voz. Você não ensina isso. Você não ensina ela a entender o que você tá falando, né? Esse é um processo que acontece pela criança em si. Então, a Charlotte, ela fala isso, que nós, como pais, temos a missão de fornecer os nossos filhos as condições adequadas para que eles possam usar essas capacidades que o próprio Deus entregou a elas, né? Então, elas já nascem pessoas inteiras, já nascem seres humanos inteiros e plenamente capacitados para aprender e conhecer o mundo em que elas vivem. Então, nós não precisamos ensinar o processo de aprender para os nossos filhos. Esse processo já vem pronto, né? Então, a nossa função como pai e como mãe, entendendo que as crianças são pessoas, é fornecer as condições adequadas para que a criança possa utilizar adequadamente isso que ela já tem, isso que já vem pronta nela. E direcionar, né, de forma correta aquilo que já vem pronto ali quando ela nasce. Né? Desde que o bebezinho nasce, ele já tá aprendendo. O primeiro olhar que ele dá pra você, o primeiro olhar que ele dá pra mãe, ele já tá aprendendo, já está usando o seu cérebro. Sente ali o cheirinho da mamãe, já guarda, olha pra você, usa os neurônios espelhos dele pra te imitar, começa a te imitar. Então, desde bebezinho, ele já tá utilizando ali toda essa máquina aqui, né, que Deus fez no nosso cérebro. Então, vamos pro primeiro ponto, sobre o primeiro, vamos dizer assim, né, o primeiro ponto que a Charlotte fala como um princípio pra você te guiar. Não o primeiro, né? O primeiro eu já falei, crianças são pessoas. Mas o primeiro princípio para te guiar aí na educação dos seus filhos em idade pré-escolar, que é que a educação é uma atmosfera, né? Então lembrem-se que eu acabei de falar para vocês que a gente precisa fornecer as condições adequadas para a criança usar toda essa máquina. Então a primeira é fornecendo a ela uma atmosfera rica, uma atmosfera que vai capacitar ela a usar o seu cérebro. Então vamos lá, como nós fazemos isso? Nós precisamos entender primeiramente que a parte principal e a primeira parte da atmosfera somos nós mesmas.
tá? Quando a gente pensa em atmosfera, a gente pensa muito na casa, né, no lar, no ambiente, mas a primeira parte da atmosfera somos nós mesmos, nós mães, né? Então, se a criança, ela tem uma mãe nervosa, uma mãe irritada, que grita o tempo todo, que briga o tempo todo, que sempre está insatisfeita, essa vai ser a atmosfera dela. E ela vai aprender a ser uma criança irritada, uma criança nervosa, uma criança que briga o tempo todo. Quantas vezes vocês já viram os filhos de vocês reproduzindo exatamente as coisas que você faz, falando igualzinho você fala, né? Agindo, reagindo às situações da mesma maneira que você reage. Então é isso. Nós somos a primeira atmosfera da criança, principalmente para os bebês, né? Nós somos a primeira atmosfera da criança e elas vão reproduzir aquilo que nós fazemos. Então a nossa função como mãe é fornecer, entendendo isso, que nós somos a primeira atmosfera, é fornecer aos nossos filhos uma casa, um ambiente alegre e de paz. E aí, para isso, nós precisamos pensar no que eu posso fazer para fornecer esse ambiente. O que eu preciso deixar de fazer para fornecer esse ambiente, né? Quais são os aspectos da minha própria personalidade, do meu temperamento que eu preciso mudar? Né? Particularmente, eu sempre fui, assim, muito impulsiva. Eu sou colérica. Então, assim, eu sou muito impulsiva. Às vezes, respondo às situações de uma maneira, assim, não violenta no sentido de bater, de brigar, alguma coisa assim, mas espontânea, né? O jeito de responder de uma vez só, né? Com muita violência mesmo, assim, no sentido, né? De dar um punch, assim, né? Então, eu respondo às vezes assim, e eu tenho me policiado bastante pra me conter, porque isso não é bom, você se portar assim diante do mundo, né? Então não é bom, e não é bom pra minha filha que ela viva nessa atmosfera, né? Uma atmosfera, às vezes, até assim, irritada mesmo, agitada. Então, o que eu quero fornecer para eles é um ambiente de calma, de paz, um ambiente tranquilo, né, onde eles possam viver com alegria. Então, eu sempre tô cantando com eles, sempre tô brincando com eles aqui, justamente para que a gente tenha esse ambiente. Então, mamães, é importante que vocês estejam alegres, tá? E como ponto aqui para essa alegria, eu queria colocar para vocês a importância da cultura materna. A Charlotte, ela fala sobre isso porque ela conhece as mães. Às vezes a gente fica ali presa no nosso mundo de mãe, no nosso mundo com os nossos filhos pequenos ali, e fica vivendo isso o dia inteiro escutando criança falar. Você só conversa com criança a semana inteira, e aí você vai ficando cheia, sobrecarregada, e chega um momento que a gente fica nervosa. E aí qualquer coisa já irrita, qualquer barulhinho que a criança faz já irrita, a criança falando irrita a gente. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um passo para trás e falar, peraí, eu preciso descarregar. E para isso é importante que a gente tenha uma pessoa para isso, uma pessoa para conversar, para sair, uma amiga. É importante que a gente tenha momentos com outras mães, momentos fora de casa, momento para nós. Não sei se você sabe costurar, um momento para você sentar ali sozinha, sem crianças, no seu pé e costurar. Sair para uma livraria se você gosta de ler e tomar um café com as amigas, enfim. Pense naquilo que você gosta de fazer e vá fazer sozinha, sem as crianças, para que você possa sobrecarregar a energia. Ah, mas você falou sobre servir, sobre um serviço abnegado, negando a mim mesma. Mas isso aí não é ser egoísta, deixar os meus filhos e sair. Não, gente, não é. Na verdade, você está fazendo um serviço aos seus filhos quando você sai, para recarregar suas energias. Porque você volta recarregada, renovada, né? E aí você pode fornecer para eles muito mais do que uma mãe cansada, triste e sobrecarregada, irritada, né? Então é importante a cultura materna para que vocês possam, para que a gente possa, né? Para que a gente possa recarregar as energias e voltar plenas para o nosso filho, porque nós somos a primeira parte da atmosfera dos nossos filhos. Então precisamos nos policiar. Por seguinte, né, além de nós mesmos, a atmosfera ela é composta pelo ambiente em que a criança vive, né? Então nós vamos, dentro do ambiente que a criança vive, nós precisamos cuidar de aspectos como, por exemplo, a decoração da casa, né? Então, se você tem uma casa que é toda bagunçada, com
coisas fora do lugar, a criança se acostuma a viver no caos, né? E isso se torna um padrão na vida dela, um padrão até mesmo moral. A Charlotte fala que organização, beleza, né, capricho são coisas que afetam a moralidade da criança. Então, um padrão moral. Então, é importante que você tenha as coisas no lugar na sua casa, que você coloque esforço naquilo, que você pense naquilo, faça com carinho realmente para sua família, né? Eu não tô falando aqui daquelas decorações de revista maravilhosas, caríssimas. Não, decorações simples, coisas simples que fazem a diferença no dia a dia, ter uma harmonia no ambiente, as coisas no seu devido lugar, uma flor para enfeitar ali, um quadro para enfeitar aqui, tudo isso faz diferença no ambiente da criança. E aí, aproveitando que eu tô falando de quadro, né? Outra coisa que enriquece o nosso ambiente, o ambiente da nossa casa, é ter obras de arte, né? Então, às vezes, você não precisa ter uma obra de arte cara aí na sua parede. Você pode imprimir alguma coisa e colocar na sua parede para que seus filhos tenham contato com aquela obra de arte. Você pode fazer, né, o esquema aí que a própria Charlotte sugere de expor, né, para as crianças as figuras e ir trocando ali aquelas ilustrações de 15 em 15 dias, né, aquelas obras de arte de 15 em 15 dias. Aqui em casa eu já faço, já mostrei para vocês. Então, isso é um aspecto que vocês podem trabalhar também na educação dos seus filhos. Não precisa gastar muito dinheiro, só ir numa gráfica, imprime A3 mesmo, coloca ali na parede, pendura aí, tem várias formas de pendurar, usa criatividade, procura aí, pensa um jeitinho de pendurar na parede, pendura lá e deixa ali para os seus filhos desfrutarem dessa beleza que as obras de arte têm a trazer. O outro aspecto que enriquece o nosso ambiente é a música, né? Então, você colocar os seus filhos diante de uma boa música para escutarem aquilo que é bom, né? Aqui em casa, por exemplo, muita gente reclama, né, que tem problema com música ruim dos vizinhos ao lado. Teve pais que me falaram que eles moram do lado de uma academia, né? E passa o dia inteiro passando as piores músicas possíveis. Aqui onde eu moro também, né? Às vezes passam uns carros aqui com as músicas horrorosas. Mas nós precisamos nos preocupar com a atmosfera que está dentro da nossa casa. E aqui dentro, os meus filhos precisam ouvir música de qualidade. Então, aproveitem as playlists lá da Marina que ela fez, do Criança e Museu, né? Ela fez de vários artistas e ela, como ela é especialista em música, ela conhece as melhores composições, né? Os melhores... Ai, gente, esqueci. Não é regência. Enfim, os que tocam melhor aquela música. Porque nem sempre, né, quem toca bem, enfim. Ela conhece quem toca melhor, então aproveitem, é gratuito. Vai lá, baixa, coloca aí na sua casa para as crianças ouvirem. Hoje mesmo a gente estava aqui ouvindo Tchaikovsky. A gente sempre volta nele, amo Tchaikovsky. Então, assim, coloca para os seus filhos ouvirem música clássica, música de qualidade. Precisa ser só música clássica? Não, tem outros estilos musicais que são bons, né? Que você goste, que você considera corretos para sua família e que esteja dentro aí da sua cosmovisão, da sua perspectiva familiar. Então, coloquem seus filhos diante de coisas de qualidade. Deem a eles um alimento rico, um alimento de qualidade. E aí, nós temos também, por exemplo, o aspecto da limpeza, né? Nós falamos sobre decoração e para além da decoração, nós temos também a questão da limpeza, de deixar a casa limpa, de deixar a casa organizada, das crianças poderem viver num ambiente ali sadio, né? Não é tão bom quando a gente arruma a casa e ela fica com aquele cheirinho de limpeza? É ótimo. É claro, gente, que eu entendo, eu sou mãe também, que a casa, ela nem sempre vai ficar limpa, assim, nos trinques, né? Aquela casa maravilhosa, sem nenhuma sujeirinha em lugar nenhum. Não, né? E às vezes é até difícil a gente exigir isso de nós mesmos. Mas nós precisamos ter ciência que isso é importante, né? Evitar deixar a louça aí na pia, evitar deixar a casa toda bagunçada, o chão todo sujo, as coisas todas fora do lugar, viver naquela desorganização, viver no meio do caos, porque isso também traz consequências morais para o seu filho, né? Então, a Charlotte, ela traz uma ilustração quando ela tá falando de organização muito engraçada. Ela fala que muitas pessoas condenam aquela mulher que tem as gavetas da sua casa todas desorganizadas e bagunçadas. Mas isso não é culpa dela, é culpa da mãe dela, que não ensinou ela a organizar as suas gavetas e não ensinou ela a viver, né, em um ambiente de ordem. Então nós precisamos
nos esforçar para promover no melhor possível que nós pudermos um ambiente de limpeza para os nossos filhos. E eu já falei pra vocês sobre capricho, que o capricho também é importante em tudo que nós fazemos. E aí o capricho vai afetar tudo que a gente coloca ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre mesa posta, né, sobre colocar a mesa, ter pratos bonitos, ter uma louça bonita, sobre ter um ambiente bonito, coisas bonitas na casa, roupas bem arrumadas, né, passar a roupa, ter o cuidado de olhar se a roupa tá rasgada ou não, se ela tá rasgada, se ela tá velha, você joga fora. Tudo isso faz parte aí também dos aspectos da atmosfera da criança. Então vocês viram como é ampla a atmosfera, né? Então, cuidem da atmosfera dos seus filhos e usem isso como um princípio para te guiarem ali no trabalho da pré-escola e do que fazer com seus filhos em idade pré-escolar. E aí, depois da atmosfera, educação é uma disciplina. E o que é essa tal dessa disciplina, né, que a Charlotte fala? Ela vai falar, então, que quando nós formamos os nossos filhos, é uma dádiva fornecer a eles um caráter disciplinado pelo hábito. Né? Então, é o uso dos hábitos aí na infância da criança, formar hábitos no seu filho, né? Nós temos falado aqui nas lives anteriores, né? Nós estamos falando sobre o livro, então nós temos falado um pouquinho sobre os hábitos, sobre a parte dos hábitos do livro Educação no Lar da Charlotte. E como se faz isso, né? Como se forma hábitos. Então, quando a gente forma hábitos nos nossos filhos, desde a sua tenra infância, nós estamos tirando deles um peso de ter que lutar contra determinadas coisas já na idade adulta, né? Aquilo que a Charlotte fala, nós estamos colocando eles sobre o trilho do hábito, e quando a gente coloca eles sobre os trilhos, nós estamos facilitando a vida deles de forma que eles não precisem o tempo todo estar tomando decisões de fazer aquilo que é certo, né? O tempo todo estar decidindo obedecer, o tempo todo estar decidindo prestar atenção, o tempo todo precisar estar decidindo ser caprichoso com as coisas. Nós não precisamos fazer isso, porque o hábito já é formado ali desde criança. É claro, gente, que formar hábitos não é formar robô, tá? Muita gente acha que é assim, eu vou formar o hábito da obediência no meu filho e ele nunca mais vai me desobedecer. Não é assim que funciona, tá? São pessoas, crianças são pessoas. Mas o hábito, ele ajuda, porque o sentido principal da criança é sempre seguir aquilo que já está no trilho, né? Seguir realmente o trilho do hábito ali de uma maneira muito natural e não abandonar isso, ok? Então, formar hábitos é importante. Então, se você, durante a infância do seu filho, se esforça em formar nele hábitos, e aí ele chega ali já, quando ele vai chegar na idade, por exemplo, do ensino formal, com 6, 7 hábitos já bem formados e bem estruturados ali, olha, você vai se poupar de tanto trabalho durante os anos formais do seu filho. Imagine chegar aos anos formais com o seu filho capacitado a prestar atenção nas lições, sem você ficar brigando com a criança para ela sentar ali e fazer a lição dela, né? Uma criança já treinada na obediência, em que ela esteja ali disposta a te obedecer prontamente, que você não precise ficar insistindo nas mesmas coisas todos os dias com aquela criança, que seja fácil seguir aí a sua rotina com seus filhos. Então, quando a gente fala sobre formar hábitos, trabalhar seus filhos dentro da disciplina do hábito, a gente está falando isso, sobre aliviar o nosso futuro, aliviar o nosso destino. E essa é uma parte da educação pré-escolar que vale a pena se empenhar. Formar os hábitos dos nossos filhos, principalmente a obediência e a atenção, que andam juntos ali de mãos dadas, né? Depois a gente fala sobre obediência aí em outras oportunidades, em outras lives. E por fim, eu nem sei quanto tempo tem que eu tô aqui, mas enfim, e por fim, né, a gente tem a educação é uma vida. E quando a gente fala sobre educação é uma vida, Charlotte está falando o seguinte: a mente da criança é um organismo vivo. E essa mente, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida. E aí ela pode tanto ser nutrida, quanto ela pode estar faminta, né? A criança tem essa capacidade de ver e conhecer muitas coisas, né? E ela tem muita sede de conhecer. E aí, daí vem as intermináveis perguntas de o que é isso, o que é aquilo, pra que é isso, pra que é aquilo. A gente até fica perturbada, né? De tanto porquê, de tanto o quê, de tanto pra onde, como.
Isso perturba a cabeça da mãe. Muitas vezes a nossa reação é: filho, olha, chega de pergunta, né? Ou então, ó, a mamãe tá ocupada aqui, deixa a mamãe trabalhar, deixa a mamãe fazer o trabalho dela. Não que haja mal em você ter um momento realmente que a gente precisa trabalhar, que a gente esteja fazendo alguma coisa, mas é que às vezes a gente tem a tendência de fazer isso sempre, de se perguntar, de se perturbar com aquele tanto de porquê que a criança faz. Mas nós precisamos entender que nós precisamos, na verdade, é buscar alimentar essa mente que está sedenta ali por conhecimento, porque se a gente não alimenta ela costuma ficar faminta, e às vezes a gente quer alimentar essa mente faminta com coisas que não prestam, né? Com comida ruim, a gente quer colocar a criança ali na frente da televisão para ficar assistindo o dia inteiro, e aí a gente poder fazer o nosso trabalho em paz, né? A gente quer pegar a criança e colocar ali diante de um livro bobo, que ela se divirta, enfim, o importante é que ela tá ali quieta, né? Então a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa alimentar essa mente com aquilo que é bom. E para alimentar essa mente com aquilo que é bom, a gente precisa fornecer a ela uma variedade, né, de alimentos, uma variedade de ideias, um banquete de ideias. E aí daí veio a ideia que a Charlotte falar, desse banquete de ideias, que nós precisamos fornecer aos nossos filhos uma dieta variada, onde ele tem várias coisas para aprender e ver durante o dia dele. Então, por exemplo, ali durante a nossa vida, né, quando as crianças estão vivendo conosco ali a vida real, a vida comum do lar, elas estão absorvendo diversas ideias ali durante o nosso dia, né? Elas estão aprendendo então a viver uma vida ativa, uma vida de trabalho, a trabalhar, a servir ao outro. Elas estão aprendendo a lavar a louça, elas estão aprendendo a cozinhar, elas estão aprendendo a fazer tudo aquilo que você faz, elas estão aprendendo a fazer também. Então você está alimentando ali a mente. A Charlotte, ela traz alguns paralelos, né? Então, por exemplo, se você pensa no jardim de infância, tô falando da escolinha mesmo de jardim de infância, você vai ver que ali existe um ambiente que é artificial. Ele não é semelhante em nada, né, a qualquer tipo de ambiente que a gente viva na idade adulta. Então as ideias que ele fornece ali, né, são muito limitadas. São limitadas às brincadeirinhas que são feitas, às atividadezinhas manuais que as crianças fazem ali durante o dia, às vezes tem muitas escolinhas, né, que colocam a criança para assistir algum desenho ali durante um determinado... Enfim, a criança fica limitada àquilo, aquele mundinho com aquelas ideias limitadas. E aí, se a gente tira elas disso e coloca elas em casa, a gente abre um pouco mais o leque. Existe uma gama maior de coisas que a criança pode aprender dentro de casa. Ela tem uma liberdade maior, por exemplo, para ler, aí pegar um livro na estante e ler. Ela tem uma liberdade maior para viver ali junto com a mãe, com o pai, aprendendo com eles, né, sobre aquelas coisas que eles estão fazendo ali durante o dia a dia. Ela tem uma liberdade maior de entender, fazer as suas brincadeiras, né, inventar, imaginar suas próprias brincadeiras dentro de casa, usar os brinquedos que ela tem ali, né, brincar de massinha, brincar de alguma coisa, fazer um artesanato, enfim, elas têm esse ambiente doméstico para ajudá-las nesse processo. Porém, ainda assim, o ambiente doméstico, ele também não é suficiente. Imagine o tanto que o seu filho te pergunta por quê. Você acha que simplesmente estar em casa é suficiente? Não é suficiente para alimentar essa mente que tem uma fome gigantesca. O que a gente pode fazer então para ajudar os nossos filhos a alimentar essa mente insaciável é colocar ela na natureza, eles na natureza. Porque a natureza, sim, ela tem muitas ideias. Ela tem tantas ideias que a gente não consegue nem contar e nem mensurar na quantidade de coisas que pode se ver e se pensar ali naquele momento que você tá na natureza, né? Às vezes um simples jardim. Muita gente me pergunta assim, mas eu não tenho nenhum lugar para ir. Gente, um simples jardim, ele oferece uma variedade tão grande de coisas pra se ver, que vocês não têm noção. Às vezes a gente só olha uma plantinha que tá ali, né, uma florzinha e pronto. Mas não, existe uma variedade de insetos que vêm visitar aquelas flores, existe uma variedade de insetos que moram ali naquele chão, passarinhos que vêm por ali. O que tem embaixo daquela terra, né? Então tudo isso aí também vai estar ali presente para as crianças aproveitarem ali na natureza. E não sei se vocês já fizeram isso, se vocês já tiveram a oportunidade de levar os seus filhos para a natureza. Olha, quando eles estão ali na natureza, parece que eles realmente encontram assim um lugar ao qual eles pertencem, né? E a gente passa a ficar desinteressante, né? Não tem mais aquele tanto de porquê pra mãe, né? E aí eles começam a perguntar os porquês
da natureza, a brincar com a natureza, a interagir com a natureza e a usar a imaginação para a própria natureza. Bom, então a vida, né, a vida dentro da educação está nisso, está em fornecer aquilo que é vivo, aquilo que vai trazer vida, as ideias vivas que vão mover os moinhos aí dos seus filhos, que vão alimentar as mentes dele. E essas ideias vivas são ideias virtuosas, ideias que provêm de Cristo, não é qualquer ideia, tá? Então a gente precisa também filtrar essas ideias que vão estar aí diante dos nossos filhos, que vão ser colocadas diante deles em tudo que a gente for fazer. Então, se você permite que o seu filho assista televisão, então você precisa filtrar aquilo que ele tá vendo, aquilo que ele tá aprendendo ali nos desenhos na televisão. Se você tá com ele aí no ambiente de casa, se ele vai pegar um livro para ler, é importante que você olhe aquele livro antes. Quais são as ideias que esse livro transmite pro meu filho, né? Então, realmente ter essa noção de que são ideias vivas que a gente precisa colocar na mente dos nossos filhos. E, claro, não podemos esquecer o mais importante de tudo, as ideias mais vivas estão aonde? Na Bíblia. É uma fonte interminável de ideias vivas. Então, nós precisamos considerar também durante a vida do nosso filho, durante o tempo do nosso filho ali, o dia do nosso filho, né? Colocar para eles, ter um momento de devocional, de leitura da Bíblia com eles, né? Mas o meu filho tem só 1 ano, ele não entende ainda. Entende sim, ele entende, ele pega as coisas, né? Aqui em casa a gente faz o culto doméstico todo dia e a gente faz algumas perguntas para eles, né? Sobre o catecismo. E aí uma das perguntas que a gente faz é: quem te criou? Aí o Samuelzinho, ele já responde: Deus! E ele faz assim, né? E o que mais Deus fez? E ele faz tudo. E para que Deus fez você e tudo? Para a sua glória. E ele bate palminha. Então ele é pequenininho, ele tem só 1 aninho, mas ele já tá reproduzindo, né? Por mais que ele talvez não compreenda a profundidade disso que ele está dizendo, mas ele já está, as sementes, né, as sementes da palavra de Deus já estão sendo colocadas ali no coraçãozinho deles desde a sua mais tenra idade, né? O principal objetivo da educação é o conhecimento de Deus. Então, se a gente negligencia o conhecimento de Deus na educação dos nossos filhos, nós estamos negligenciando toda a sua educação. Então, tenham por princípio, tenham por motivo de fazer, com certeza, aí na vida dos seus filhos, o culto doméstico, estar com eles, ter devocionais aí durante o dia, ler para eles a Bíblia, leiam a própria Bíblia, tá? E ler também alguns livros que tragam histórias, né? Eu já indiquei para vocês aí o Histórias Bíblicas para Crianças, é muito bom, tá? Até agora eu tenho gostado muito do que eu tenho lido. Então, usem ele é muito legal para isso também, para esse fim, tá? Mas leiam a Bíblia, a própria Bíblia, é muito importante fazer isso, tá? Não substituam a Bíblia por outros livrinhos de historinhas, aquelas historinhas bobas, tá? Isso é twaddle, como diria Charlotte. É abobalhado, tá, gente? É abobalhar e não é nutrir a mente da criança com aquilo que precisa. Então vamos lá, e justamente numa área tão importante, né? Então vamos lá, e aí por fim, né, eu quero trazer para vocês então algumas coisas que eu faço aqui, né, usando esses princípios. Então tudo que eu vou fazer dentro da minha casa e do meu contexto com as crianças, eu penso: quais são, eu estou me adequando, estou dentro desses princípios de fornecer a eles uma atmosfera rica, em fornecer, e estar dentro de uma disciplina e de ter uma vida, né, ter uma vida viva aqui. Isso que eu quero colocar aqui na rotina dos meus filhos, e está dentro disso. O que a gente sempre quer é reproduzir o jardim de infância, né, que eu falei pra vocês. Então a gente quer limitar realmente o nosso ambiente e fazer aquelas atividadezinhas do papel e acha que aquilo é suficiente para nutrir o nosso filho, enquanto não é, né? Aí a gente quer fazer, eu quero tal hora do dia fazer uma brincadeira, depois eu quero fazer as atividadezinhas para ele melhorar a coordenação motora. Gente, eu fiz 3 anos de jardim de infância, tá? 3 anos mesmo, não era o maternal, foi 3 anos de jardim de infância e 3 anos de maternal. Então eu sei do que eu tô falando. E aí, quando eu tava lá no jardim de infância, eu lembro muito dessas atividadezinhas, sabe? Aquelas que o pulo do sapo, aí ficava fazendo aquele negocinho assim. O voo da borboleta, aí fazia aquele assim, né? O voo da abelha, aí fazia aquele assim. Enfim, a gente fica fazendo todas essas atividadezinhas aí dentro
do maternal, né, quer fazer o jardim de infância na nossa casa, quando elas não são suficientes para nutrir os nossos filhos de maneira suficiente. Então, pensem nisso quando vocês forem selecionar aquilo que vocês vão fazer para os filhos de vocês. É tão simples, gente, eu vivo falando para vocês, saiam de casa, vá passear com essas crianças, vá para a natureza, e vocês não acreditam em mim. As mães que fazem podem confirmar aí que eu sei que vocês têm colhido grandes benefícios desses momentos ao ar livre com os filhos de vocês. Então vamos lá. Bom, algumas coisas que eu tenho feito aqui. Então, por exemplo, quando eu e meus filhos estou aqui em casa, né, brincando com eles, às vezes as mães têm dificuldades de conciliar as suas tarefas, as tarefas domésticas, com aquilo que a criança precisa, né? Com estar ali suprindo a criança em suas necessidades. Quando a gente tem um filho, é muito mais difícil fazer isso. Quando a gente tem dois, um distrai o outro, certo? E quando a gente tem 3, aí o negócio fica mais fácil. Mas enfim, então o que a gente precisa fazer é realmente estar ali, por exemplo, tô ali lavando a louça. As tarefas domésticas, elas permitem que a gente forneça para os nossos filhos outras atividades para eles fazerem. Então, por exemplo, a gente tá ali lavando a louça. Tô lavando a louça. Enquanto eu lavo a louça, eu posso contar uma história pro meu filho. Por que não? Né? Então, tô lavando a louça, eu posso contar uma história. Uma história que eu tirei da minha cabeça, uma história doida? Não. Lembrem-se sempre do princípio da vida, né? Então, a gente precisa fornecer um alimento adequado para o nosso filho, um alimento rico, fornecer para ele coisas boas, né? Para que eles sejam criados com aquilo que há de melhor e se acostumem com aquilo que há de melhor. Vocês já viram uma pessoa que ela cresce assim, acostumada a comer aquela comida bem gostosa, e aí quando ela come uma comida ruim, ela não se adequa a comidas ruins? É mais ou menos isso. Então, você acostuma o seu filho a comer comida de qualidade, comida boa, né? Não falo qualidade em relação ao preço, tá, gente? Quando eu falo de comida, tá? Mas qualidade mesmo, uma alimentação rica, forte. Então, da mesma forma, pro seu filho, forneça para ele algo rico, acostume ele ao melhor. Então, você vai pegar, então, por exemplo, histórias que você leu ali, uns livrinhos, por exemplo, tem aqueles livros da Beatrix Potter. E as historinhas são fantásticas, né? Então você pode pegar aquelas historinhas, tem muitas que estão apenas em Kindle, que não tem o livro ainda pra você ler, né? Apesar das imagens serem lindas, as ilustrações. Então você pode pegar aquele livrinho ali, ler uma historinha, decora a historinha, memoriza, e aí quando você estiver ali lavando a louça, aí você, filho, vamos ouvir a história do Pedro Coelho? E aí você vai contando ali a história do Pedro Coelho enquanto você lava a louça. A Charlotte fala que é um benefício muito grande para a criança as histórias que são contadas, não as lidas, mas as contadas mesmo pelos pais. Né? Então você faz a voz, você brinca e aí a criança ali se distrai. Da mesma forma, quando você tá ali lavando a louça, você pode cantar uma música, né? A Charlotte fala muito sobre a importância, por exemplo, das canções, né? Trazer as cantigas de roda e de volta. Quando a gente era criança, a gente aprendia muita coisa. Então, quando você tá ali, você tá cantando junto com seu filho alguma música, alguma canção, né? Ou então você pode fazer com ele alguma brincadeira, pede pra ele, ali mesmo lavando a louça, coloca ele do seu lado ali, dá uma vasilha de água pra ele e inventa uma brincadeira, né? Às vezes aqui em casa eu faço uns barquinhos de papel, né? Aí tem que impermeabilizar eles, porque senão eles afundam rápido. E aí eu faço um barquinho de papel, encho uma bacia e eles ficam ali brincando de barquinho de papel enquanto eu lavo a louça. Ou então o Samuel. O Samuel, ele gosta muito de ficar passando a água de um pote pro outro. Então eu deixo ele ali do meu lado, dou 2 potinhos de água pra ele e ele fica ali passando um tempão brincando ali sozinho. E aí a gente distrai eles, né? Enfim, tô fazendo minha tarefa, tô fazendo meu trabalho e eles estão ali. E aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, gente. Tô falando aqui. Bom, então eu acho que é isso. Peraí, deixa eu só olhar aqui. Ah, pronto. Então, por fim, o que eu quero deixar pra vocês é trazer a ideia pra vocês de que belos jardins, né, aqueles lá jardins maravilhosos que a gente passa e vê, eles não são feitos sem um trabalho. Precisa de um jardineiro zeloso, estar ali sempre cuidando daquele jardim, sempre estar ali cuidando das plantas mesmo, regando todos os dias, tendo um trabalho dedicado, né? Senão já vai fechar a live. Então, tendo um trabalho dedicado àquilo que ele tá fazendo, né? Então, da mesma forma, quando a gente cria uma criança. Imagine, você tá formando um ser humano e formar um ser humano exige trabalho da nossa parte.
né? Exige sacrifício, exige trabalho. E aí, diante dessa tarefa tão grande, a gente pode ficar sem fôlego e falar assim, será que eu tenho essa capacidade? Será que eu sou o suficiente para isso? Será que eu tenho aquilo que é necessário para exercer essa função e esse papel? E o que eu quero deixar para vocês é que a nossa suficiência não está em nós mesmos, que a nossa suficiência precisa estar em Cristo, precisa estar em Deus, porque somente Ele pode nos capacitar para essa tarefa tão maravilhosa e tão grande que Ele mesmo colocou em nossas mãos. Então, só assim nós somos capacitados a exercer essa tarefa. Então, sempre que vocês forem pensar em uma atividade para fazer com os seus filhos, aí em casa, sobre a pré-escola, pensem que educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida, e que crianças são pessoas. Então, agora eu vou tentar responder vocês, tá bom? As perguntas que vocês deixaram aqui, mas depois eu vou abrir aqui a caixa de perguntas pra vocês responderem, porque eu acho que não vai... Pra vocês perguntarem, porque eu acho que não vai dar tempo de responder todo mundo, tá? Porque eu vi várias perguntas aqui passando, não respondi, senão eu ia me embananar toda aqui durante a live. Então eu vou abrir a caixa de perguntas e vocês podem fazer as perguntas lá, beleza? Deixa eu ir olhando aqui então. Vamos subir, vocês falaram, perguntaram bastante aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aonde tem essa playlist? Bom, a playlist da Marina tá no Instagram dela, tá no Spotify, tá? Você digita lá Criança e Museu, que aí você vai achar. Eu vou colocar aqui depois, então, no story pra vocês verem, tá? Tem várias já. Tem Tchaikovsky, tem Beethoven, tem várias. Tem Handel. Aqui em casa temos muitos hábitos, eles ficam mais seguros, amando Charlotte Mason. Isso, olha, Charlotte é fantástica, gente, sigam Charlotte. Ela realmente, assim, ela me deu um rumo, assim, sabe? Pra onde seguir, o que eu preciso fazer pra educar os meus filhos. E tem sido maravilhoso a experiência aqui em casa. Deixa eu ver. A Eduarda falando que tá amando. Obrigada, Eduarda. Deixa eu ver. O livro Histórias Bíblicas para Crianças é qual? Tem como mostrar a capa? Eu tenho um vídeo aqui, se você for no IGTV, daqui do Educação no Lar, tem um vídeo de eu falando sobre ele, tá bom? Então você pode ver lá no vídeo eu falo onde compro, onde adquirir, qual livro é. É esse mesmo da Shema. A Bebel falou que acredita, né? Que as crianças na natureza ficam bem, ficam mesmo. Calma aí. Qual é o nome do livro? É Pedro Coelho, né? As pessoas responderam. Tem o Pedro Coelho, mas na verdade a Beatrix Potter, ela tem toda uma coleção que se baseia nesse mundo aí do Pedro Coelho, tá? Então tem Dona Patachoca, tem o Esquilinho Nutkin, tem várias histórias. E muitas delas, a maioria delas estão apenas disponíveis em Kindle, tá? Eu acho que tem umas 3, né, que estão disponíveis aí em livro mesmo. Mas a maioria tá em Kindle e, inclusive, eu acho que o Pedro Coelho tá esgotado, né? Então, assim, vale a pena procurar, dar uma lida antes. E essas histórias não precisam ser só livros assim, tipo esses, né? Mas você pode usar também, por exemplo, contos de fadas. Os contos de fadas também são importantes aí durante a infância para ensinar as crianças. Então, contos de fadas. E muitos deles a gente já tem na memória. Mas é importante ler o original, tá? Aí o meu não tá aqui, senão eu mostrava pra vocês. Tá não, tá lá no quarto das crianças. Então, assim, é importante ler contos de fadas também. Leiam aí pra vocês. Leiam antes, gente. Tem uns contos de fadas que são aterrorizantes. Deixa eu ver. Não tá aqui mesmo, não. Ficou lá dentro. Deixa eu ver. Charlotte e Montessori beberam da mesma fonte? Não. A Charlotte, inclusive tem um artigo da Charlotte falando sobre Montessori, mas a Montessori ela tem uma linha mais cientificista, tá? Dentro da psicologia, não, pedagogia cientificista, né? E já a Charlotte, ela trabalha dentro da pedagogia humanista, tá? Então, basicamente, essa é uma grande diferença. Então, elas não beberam da mesma fonte. Tem coisas em comum, claro, né? Quando você estuda sobre educação, você vê muitas coisas que são comuns ali, né? Entre vários métodos, mas não. Charlotte e Montessori não bebem da mesma fonte, tá? Elas têm princípios e nortes diferentes dentro da educação. Bom, gente, então era isso. Eu vou abrir a caixa de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, perguntem, tá bom?
Então, espero que tenham gostado e até a próxima!